Olá, seja muito bem-vindo e estamos aqui novamente para mais um encerramento de um livro de John Milton, desta vez Paraíso Reconquistado. Mas antes de embarcarmos no final das tentações de Jesus, ainda tem mais uma história que eu gostaria de acrescentar sobre essa obra. Para mim, já virou uma espécie de hábito usar esse início de cada capítulo para eu te contar um pouco mais sobre os fatos e curiosidades desse livro e também do seu autor. Dessa vez não seria diferente, ficou faltando eu te contar sobre aquela história que comentei brevemente em que Milton considerava Paraíso Perdido como suas bucólicas e geórgicas e o Paraíso Reconquistado a sua Eneida. Então vamos lá, como assim bucólicas e geórgicas? E essa Eneida? Essas são obras de Virgílio, grande poeta romano e autor de 3 grandes obras da literatura latina, as Éclogas ou bucólicas, as geórgicas e a Eneida. As bucólicas refletem a influência do gênero pastoril, as geórgicas tratam da agricultura. E por fim vem a Eneida, considerada a grande obra-prima de Virgílio, que conta a fundação de Roma pelo troiano Enéas, por isso Eneida. Bom, um ultra resumo dessa história é que Enéas foi escolhido pelos deuses para fundar Roma e dar origem à linhagem dos Césares. E por que Eneida é importante e por que Milton se refere a ela? A Eneida de Virgílio foi inspirada nas Ilíadas e Homero. Posteriormente serviu de inspiração para diversos poetas, como Dante Alighieri, que utiliza Virgílio como um dos seus personagens no famoso episódio da descida ao inferno na obra Divina Comédia, e Luís de Camões na obra Os Lusíadas. Já para John Milton, os trabalhos de Virgílio acabam servindo de métrica para identificar Paraíso Perdido e Paraíso Reconquistado. Mas vamos voltar um pouquinho, porque quem nos conta sobre essa relação entre Milton com as obras de Virgílio é o seu sobrinho Edward Phillips, que também foi ex-aluno e copista de John Milton, que relata que apesar da superioridade de Paraíso Reconquistado, essa obra já na época de Milton geralmente era apontada como inferior ao Paraíso Perdido. E agora que você já conhece a história do Paraíso Perdido e a ponto de finalizar o Paraíso Reconquistado, você também já deve ter a sua opinião. E eu não vou perguntar qual obra você acha superior, porque eu não acho que essa seja a pergunta certa a ser feita. Eu não considero que uma seja superior à outra. São obras diferentes e gostar mais de uma não desmerece a outra. Agora, voltando ao que eu contava sobre o sobrinho. Ele diz que Milton não podia nem ouvir falar de tal coisa. No caso que Paraíso Reconquistado era inferior que Paraíso Perdido. Primeiro, porque Milton considerava Paraíso Reconquistado nem um pouco inferior ou nada inferior ao Paraíso Perdido. E por fim, porque os dois trabalhos estavam de certa maneira conectados e talvez em sua mente eles eram de certa forma um único trabalho, não dois. As duas obras estão conectadas não apenas por seus títulos e seus versos brancos, ou seja, sem rima, como também através da sua progressão através da história cristã, seu foco na tentação, o primeiro Adão desobediente salvo pelo segundo Adão obediente, além de alguns personagens compartilhados, como o anjo Gabriel, o filho de Deus, Satan, Belial e o próprio Deus. Porém, apesar de pontos semelhantes, também existem diferenças, e a principal está na maneira em que Milton escreve Paraíso Reconquistado. Todo o estilo desse poema aspira a uma magnífica simplicidade que é expressamente justificada quando Jesus prefere os salmos hebraicos à poesia grega. Essa maneira simples representa um tipo de recuo medido do entusiasmo de Paraíso Perdido. Essa ideia de que a maneira contida e mais simples utilizada por Milton foi intencional é também partilhada pelo professor de literatura de Yale, John Rogers. Seu sobrinho Phillips contava que Milton achava que Jesus exemplificava uma sublime clareza, tanto em sua vida quanto em sua pregação. Por mais audaciosa que tal noção possa nos parecer, as linhas iniciais da obra deixam claro que na mente cristã do autor, Paraíso Reconquistado seria o épico Eneida, enquanto o Paraíso Perdido seriam as bucólicas e as geórgicas, comparando assim a sua obra com o grande trabalho de Virgílio. E para finalizar esse assunto de Paraíso Perdido versus Paraíso Reconquistado, vou repetir aqui uma frase dita pelo reverendo Calton, que diz: todos os poemas que já foram escritos devem se render, até Paraíso Perdido deve se render ao Reconquistado na grandeza de seu encerramento. Os editores deste meu livro reconhecem que a frase pode ser exagerada, mas que os leitores de hoje, ao acrescentarem Paraíso Reconquistado à sua experiência literária, podem achar essa citação
inspiradora. E é isso, acho que agora podemos encerrar Paraíso Reconquistado, que chega ao seu ápice agora nesse capítulo 4, livro 4 ou canto 4, dependendo da sua tradução. Mas como é de costume, antes de começarmos, me diz: e aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis Domine, non nobis, sed nomine Tua gloria. Paradise Brigade by John Milton. E para relembrar onde paramos, terminamos a primeira parte com o tentador sem palavras. Aproveitando que eles estavam em um cume onde era possível ver todos os reinos, Satan aproveita para mostrar outros lugares desta vez. Ele deu uma volta por Roma e Grécia, apontou a arquitetura, as riquezas, os filósofos e sentiu que tinha mostrado todos os reinos que eram interessantes de se ver. Muito satisfeito com seus argumentos, Satan resolve cobrar pelos reinos que ele tinha oferecido, dizendo que ele daria tudo a Jesus se ele o adorasse. E foi nesse momento que ele conseguiu zangar o nosso Salvador com tal proposta. Jesus relembra a Satan que aquilo que ele está oferecendo a ele já é dele. Tipo, você é muito cara de pau de me oferecer algo que é meu. Satan até tenta argumentar que ele tem direito sobre a terra, ao que é refutado quando o Filho de Deus o relembra que ele não recebeu ou ganhou a terra, mas sim a usurpou, ou seja, Satan queria revender o reino que ele tinha roubado, tipo aqueles trombadinhas que roubam o seu celular e depois quer revender para você. Não bastando esse banho de realidade que Satan toma ao ser confrontado sobre poder oferecer os reinos da terra para Jesus, ainda na primeira parte desse canto 4, o Messias diz ao diabo que ele não sabe nem tentá-lo direito, pois deixou de falar sobre os detalhes dos banquetes de todos aqueles reinos que ele mostrava. Uma grande falha, ainda mais sabendo que ele estava com fome. E não foi só isso. Quando Satan fala que Jesus deveria destronar o rei de Roma porque ele era um monstro, nosso Salvador retruca dizendo: e que tal se eu começar destruindo você, já que estamos aqui falando de monstros? Enfim, encerramos essa primeira parte com Jesus declarando o quanto a sabedoria dos profetas são mais valiosas do que todo o floreio dos filósofos, e também de como a sabedoria dos profetas foi dada por Deus, ao contrário dos filósofos que buscam exaltar somente ao homem. E agora que você já relembrou onde paramos, vamos continuar, porque Satan, neste momento, se deu conta de como ele estava ficando sem munição. Ele então franziu a testa e respondeu ao nosso Salvador: já que nem riqueza nem honra, guerra nem arte, reino nem império agrada você, nem qualquer coisa que eu tenha proposto, seja em termos intelectuais ou de uma vida ativa, que te traria glória ou fama, me diga, o que você está fazendo nesse mundo? Agora eu vejo que o deserto é o melhor lugar para você. Eu te encontrei lá e te levarei de volta para lá. Mas guarde bem o que eu vou te dizer agora. Eu prevejo que você, em breve, vai desejar nunca ter rejeitado a minha preciosa e tímida ajuda, que tão generosamente te ofereci. Vai desejar que eu tivesse te preparado para que assumisse rapidamente e facilmente o trono de Davi, ou quem sabe até o trono do mundo. Agora, em plena idade, na plenitude do tempo, na sua era, este é o momento em que as previsões foram feitas sobre você e elas devem se tornar realidade, mas as coisas serão diferentes. Se eu puder ler as estrelas do céu ou o céu mostrar qualquer coisa referente ao destino traçado, ou tudo isso junto ou individualmente alinhados, pronto. Satan, a vidente do inferno, agora decidiu ver o futuro. Era só o que me faltava. Mas enfim, vamos lá, porque lá está ele, Madame Satan, continua suas previsões. Os astros estão me mostrando que você enfrentará tristezas e provações, oposição e ódio, desprezo, crítica, injúria, violência e chicotadas. E por último, uma morte cruel. Eles predizem um reino para você. Mas que reino é esse? Não consigo ver se seria um reino real ou metafórico, não está bem claro. Também não consigo visualizar quando este
este reino virá, mas uma coisa é certa: seu reino será eterno, sem um fim, assim como é sem começo, pois não consigo ver nenhuma data escrita nas estrelas. Que papelão, hein, Satan? Que papelão! Você quer que a gente diga: olha, ele acertou! Acertou nada. Você repetiu o que os profetas já tinham previsto anteriormente, e por isso que não consegue ver quando começa ou termina o reino do Filho de Deus, porque os profetas não colocaram datas. Para de ser doido! Você não adicionou nada de novo, fez seu show da sorte e é isso aí. Mas tá, eu não me aguento. Vamos continuar a história. Dizendo isso, ele apanhou o Filho de Deus, pois seu poder ainda não havia acabado, e voltou carregando Jesus para o deserto e deixou lá, fingindo desaparecer. Mais uma vez, Satan cata Jesus e sai voando por aí com o nosso Salvador, onde já se viu que anjo abusado. Bom, Jesus estava lá, não sozinho, pois sabemos que existe uma certa criatura escondida nas sombras, e a escuridão agora surgiu, substituindo a luz do dia e trazendo a noite crescente. Seus descendentes sombrios, ambos sem substâncias, imateriais, apenas sendo a privação da luz e a ausência do dia. Nosso Salvador estava lá, sereno, de mente tranquila, mesmo depois de sua viagem a bordo do Satan Airlines. Mesmo que estivesse exausto, faminto e com frio, procurou um lugar para dormir, onde ele pudesse encontrar galhos entrelaçados o suficiente para protegê-lo do orvalho e da umidade da noite. Mas, embora encontrasse abrigo, nosso Salvador não dormiu bem, pois o tentador, que estava nas proximidades vigiando, adentrou em seus pensamentos e logo perturbou o sono do Filho de Deus, inserindo uma sequência de sonhos feios, assim como ele fez com Eva lá no Paraíso Perdido, no canto 4, quando Eva estava dormindo. Satan se transfigurou em um sapo, se recorda? Se aproximou de Eva e começou a colocar pensamentos ruins em seu sonho. O resto da história você deve se lembrar. Os anjos de Gabriel, que procuravam um intruso no paraíso, encontraram aquela criatura estranha ao lado da mulher, sem imaginar que se tratava de Satan. Deram um catuque nele, que pulou longe e voltou à sua forma normal. Sempre que eu penso nisso, eu fico rindo sozinha, imaginando os anjos cutucando um sapo e quem pula é o próprio diabo. Que susto! Bem, vamos voltar à história, porque se não bastasse a escuridão da noite, o tempo também estava mudando. E agora, em cada uma das extremidades da terra começou a trovejar, assim como também as extremidades do céu. Nuvens escuras surgiram e por muitas fendas horríveis caiu uma chuva feroz, misturada com relâmpagos, água e fogo, juntos na destruição. Naquela noite, nem os ventos dormiram em suas cavernas pedregosas. Pelo contrário, correram pelos 4 cantos do mundo e mergulharam sobre o deserto já torturado, cujos pinheiros mais altos, embora suas raízes extremamente profundas, curvaram os seus pescoços duros, assim como os carvalhos mais robustos, pressionados pelas rajadas tempestuosas, e aqueles que não se curvaram foram arrancados completamente, soprados dali. Acabou que nosso Salvador não estava tão protegido. Ó paciente Filho de Deus! E entretanto você foi o único que permaneceu inabalável no meio daquela tempestade. Contudo, o terror não terminou aí. Se já não bastasse a noite e a fúria dos ventos, você ainda estava cercado por fantasmas diabólicos e demônios infernais. Alguns uivaram, outros gritaram, urraram, e teve aqueles que apontaram suas flechas de fogo contra você, enquanto você sentava despreocupado em uma paz serena de quem não tinha pecado. Então, aquela noite torpe passou e surgiu uma linda manhã que adiantou-se como um peregrino em cinza clerical, e que com seus dedos brilhantes parou o rugido do trovão, afugentou as nuvens, acalmou os ventos, até os temíveis fantasmas que o diabo havia convocado para atacar o Filho de Deus com pavor terrível foram expulsos, e agora o sol com os seus raios
raios mais fortes, colocou um sorriso na face da terra, aquecendo os pássaros e secando as árvores curvadas. Quem observava aquele cenário agora via tudo mais fresco e verdejante. Depois de uma noite de tempestade tão destruidora, os raios de sol brilhavam entre os arbustos e galhos para saudar o doce retorno da manhã. No entanto, em meio a toda essa alegria e manhã brilhante, o príncipe das trevas não estava ausente. Não, ele estava pelos cantos escuros como sempre. Mesmo depois de todas as travessuras da noite anterior que ele havia provocado, lá estava ele. Surpreendentemente, Satan também parecia feliz por ver essa mudança adorável da noite para o dia. Mas sabemos que a felicidade dele não é a nossa e logo acompanhamos seu próximo movimento. Ele foi até o nosso Salvador, mas dessa vez ele não tinha novos truques, ele tinha usado todos eles. Então ele decidiu, já que não tinha nada melhor a fazer, lançar um último ataque, derramando então a sua raiva e frustração por ter sido derrotado tantas vezes. Satan encontrou o Filho de Deus caminhando sobre uma colina ensolarada, com bosques cercados ao norte e ao oeste. Satan saiu da floresta em sua verdadeira forma, desta vez sem disfarces, e de maneira despreocupada e casual disse: "A bela manhã chegou a ti, Filho de Deus. Depois de uma noite sombria, eu também ouvi a tempestade e era como se a terra e o céu se chocassem. Mas enquanto você estava debaixo dessa tempestade, eu estava longe. Sabe que esses transtornos, embora temidos pelos mortais, que acredite você, pensavam que derrubaria o céu ou abalaria os fundamentos da terra, são em geral tão sem importância e inofensivos, se não tão saudáveis quanto um espirro, se compararmos ao pequeno universo do homem, e eles logo desaparecem. Ainda como bem sabemos, isso não é de todo verdade, já que muitas vezes podem causar danos quando lançados sobre homens, animais ou plantas que, ao contrário de mim, são mortais, e podem ser atingidas por estas tempestades que em alguns casos são bem destrutivas e tempestuosas. Como uma turbulência sobre os assuntos dos homens, em suas cabeças eles rugem, parecendo dar sinais. E se eu fosse você, prestaria atenção nesses sinais, até porque essas tempestades são muitas vezes anunciadores de coisas ruins. Eu não sei se você percebeu, mas essa tempestade visava diretamente este deserto e estava mirando em você, meu caro, pois você é o único aqui. Eu não te disse que isso aconteceria se você rejeitasse minha ajuda? Neste momento perfeito em que pretende conquistar o trono que lhe foi destinado e assim quer desfilar o curso do seu destino seguindo seu caminho na recuperação do trono de Davi, e em um tempo em que ainda é desconhecido, pois nem o tempo nem o método foram anunciados. Devo lembrá-lo que você obterá o que foi previsto para você, sem dúvida, pois os anjos anunciaram, mas ocultaram o tempo e os meios para o seu reino. Cada ato é feito da maneira mais correta. Não será feito quando se deve, mas quando existe a oportunidade de ser feito. Sabe lá o que ele quis dizer com isso, mas vamos continuar, porque o homem da cobra, ou seria melhor, a criatura que um dia foi cobra, continua falando. Se você não pode ver isso, meu caro, então você terá o que eu previ para você. Muitas provações difíceis, perigos, sofrimento e dor. Tudo isso antes que você possa pegar o cetro de Israel. Esta noite sinistra que te cercou, com tantos terrores, vozes e assombros, é um aviso claro para você de que essas coisas estão chegando. Enquanto Satan fazia seu monólogo, o Filho de Deus prosseguia o seu caminho. Desta vez, ele não parou para ouvir Satan. Era Satan que corria atrás dele falando. Mas, mesmo seguindo o seu caminho, o nosso Salvador respondeu-lhe brevemente: tudo o que aconteceu comigo nessa noite foi que eu me molhei. Aqueles terrores que você fala não me fizeram nenhum outro mal. E aqui eu preciso fazer uma pausa. Você consegue imaginar essa cena? Jesus andando todo encharcado depois daquela chuva e Satan correndo atrás dele falando e tentando conseguir alguma atenção. Imagina
cara de Jesus pingando, todo molhado depois daquela noite tenebrosa e respondendo ao tinhoso, que não tem um filme disso. Bom, eu já sei, porque a minha e a sua imaginação com certeza criou uma cena impagável, tá? Mas vamos continuar porque eu não quero interromper o nosso Senhor Jesus. E então ele continua dizendo: saiba que eu em nenhum momento pensei que a tempestade, raios, ventos, galhos ou demônios pudessem me atingir de alguma maneira. Embora a tempestade tenha sido bastante ruidosa e seus efeitos estivessem muito próximos, ameaçando com seus poderes de predição. Mesmo que sejam predições boas ou ruins, eu as rejeito como falsos sinais, pois não são vindos de Deus, mas de você. Você, que mesmo sabendo que não pode me impedir de reinar, apareceu tentando empurrar suas ofertas de ajuda, e para quê? Para que se eu aceitasse, ao menos pareceria que o meu poder foi me dado por você. Ah, espírito ambicioso, você quer ser considerado como Deus, e como você foi rejeitado, você criou a tempestade, pensando que me aterrorizaria. Para concordar com você, pare! Eu posso ver seus planos, e você trabalha em vão. Esses ataques são inúteis contra mim. O demônio, agora tomado de raiva, respondeu-lhe: então me escute, filho de Davi, nascido de uma virgem. Eu ainda duvido que você seja filho de Deus, tá bom? Ouvi falar da vinda do Messias ao longo de muitos anos, por todos os profetas que passaram por aqui. Soube também do teu nascimento, que foi anunciado por Gabriel. Só por o seu conhecimento, eu fui um dos primeiros a saber. Assim como eu também ouvi o canto angelical que te louvou como Salvador, lá nos campos de Belém, na noite do teu nascimento. Desde aquela época, eu sempre fiquei de olho em você. Acompanhei seus primeiros passos, a sua infância, e estive observando também a sua adolescência. E agora, na sua vida adulta, embora você ainda estivesse sendo criado em particular, eu continuava te seguindo. Até que no Rio Jordão, quando todos se reuniram em volta do Batista, eu fui junto com os demais, embora, como você deve imaginar, não para ser batizado. E foi então que eu ouvi uma voz do céu anunciando que você era o Filho amado de Deus. A partir de então, achei que valia a pena dar uma olhada mais de perto em você. Senti que precisava me aproximar para te examinar mais detalhadamente. Assim eu poderia aprender mais sobre você e principalmente descobrir o que exatamente significa você ser chamado de Filho de Deus. Pois, meu caro, isso pode significar muitas coisas. Veja só, eu também um dia fui chamado de Filho de Deus, ou pelo menos era, e se eu era, eu ainda sou. A relação é permanente, e olha só, até os homens, esses seres caídos em pecados, são considerados filhos de Deus também. Viu só como esse termo Filho de Deus é muito amplo? Mas confesso que eu pensei que você de alguma forma era mais do que apenas um homem. Achei que você estava em uma categoria mais elevada, e por essa razão resolvi te dar algum crédito, e então observei seus passos desde aquele tempo e te segui até esta terra devastada. E quer saber? O meu melhor palpite é que você será aquele que foi predestinado a ser o meu inimigo fatal. Então eu tenho uma boa razão para tentar entender o meu oponente antes da batalha começar. Não acha justo? Preciso saber quem você é e o que você é. Quero investigar a sua sabedoria, poder e intenções. Eu quero conquistá-lo ou obter tudo que eu posso, seja por falar ou debater com você, ou quem sabe através até de uma trégua ou uma aliança. Devo admitir que eu tive a oportunidade que buscava e consegui te testar, te examinar, e confesso que te achei bastante resistente a todas as tentações, como uma rocha de adamante. E aqui vamos fazer uma pausa para saber o que é esse adamante. Ela é uma pedra imaginária de dureza impenetrável. Historicamente, a palavra se aplicava a pedras reais e outras substâncias consideradas impenetráveis. No século XVII, a palavra foi usada como sinônimo de diamante, e talvez foi usada por Milton por fazer um trocadilho com o nome de Adão. Retornando à história, Satan continua dizendo então que Jesus era resistente a todas as tentações como uma rocha de adamante, e ainda tão inabalável como o mais forte dos homens sábios e bons. Mas não mais do que isso, afinal, coisas como honra, riquezas, reinos, glória já foram rejeitados antes e talvez sejam novamente. Saiba que essa sua recusa por essas coisas não o torna especial ou único. Então, para saber de que maneira você é mais do que um homem, merecedor de ser nomeado como Filho de Deus pela voz do céu, agora devo tentar um outro método. Dizendo isso, ele agarrou o Filho de Deus e, sem usar um hipogrifo, e para quem já assistiu ou
leu Harry Potter deve se lembrar dessa criatura alada. Hipogrifo é uma criatura lendária, sendo metade águia e metade cavalo. Foi inventado por Ludovico Ariosto em seu Orlando Furioso no século XVI. Retornando então, sem o hipogrifo, Satan mais uma vez sai voando com Jesus pelo céu. Eu não devia achar isso engraçado, mas eu imaginando a cena, ele pega Jesus, sai voando daqui. Ele pega Jesus, sai voando pra lá. Gente, coitado de Jesus. Tá, vamos voltar. Ele carregou Jesus pelo ar vazio, sobre o deserto e sobre a planície, até que a bela Jerusalém estava abaixo deles, a cidade santa, com suas altas torres, e lá estava ainda mais alto o glorioso templo de Jerusalém. Suas torres se destacavam no céu e de longe pareciam montanhas de mármore cobertas por pináculos de ouro. Era uma vista incrível. E foi lá, no ponto mais alto, que o tentador colocou o Filho de Deus e acrescentou com desdém: levante-se, fique em pé, se é que você conseguirá, é claro. Ficar de pé aqui exigirá habilidade. Eu te trouxe à casa de teu pai e te coloquei no lugar mais alto. Não dizem que o mais alto lugar é o melhor? Então aí está você, no topo. Não há lugar mais alto nesta casa de seu pai. Agora é com você. Mostre sua ascendência. Porém, se você não conseguir ficar em pé aqui, não tem problema. Jogue-se para baixo. Não tenha medo. Afinal, se você é mesmo filho de Deus, pode fazer isso com segurança, pois está escrito que ele dará suas ordens a todos os seus anjos e eles vão te amparar e te levantar, evitando assim que nem seu pé se choque contra uma dessas pedras. E aqui vamos às notas de rodapé, porque Milton utiliza as escrituras para essa frase de Satan. Então, quando Satan diz que os anjos vão te aparar, ele está citando o Salmo 91, de 9 a 12, que diz assim: se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua casa, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ao que Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tente o Senhor seu Deus. E vamos de novo a uma pausa, porque não tente o Senhor seu Deus. Jesus está respondendo utilizando também as escrituras e cita Deuteronômio 6, de 15 a 16, que diz assim: porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massá. Bom, percebemos aqui que está quase rolando uma batalha de versos bíblicos, com Satan obviamente tirando as frases de contexto para justificar suas ações e ideias. E é por isso que eu não gosto quando ficam citando metade de história ou quando pegam apenas alguns parágrafos da Bíblia ou de autores famosos. É muito fácil usar o texto da maneira errada. Até quando eu pego as referências da Bíblia para colocar aqui, eu sempre leio toda a história, primeiro porque eu sou curiosa, eu não consigo ficar com o final em aberto na minha cabeça, e também para conferir se o que os editores estão citando faz sentido. Mas vamos continuar, porque falando isso, não tente o Senhor seu Deus, Jesus se levantou, acabando com as predições de Satan, que acreditava que aquele homem que parecia tão comum não seria capaz de se levantar e permanecer em pé naquele local. E ao ver o Filho de Deus colocar-se de pé, Satan, atordoado e em choque, caiu. Essa queda foi como quando o filho da terra, Anteu, para comparar pequenas coisas com maiores, lutou em Iraça contra Hércules, filho de Júpiter, e ainda que fosse muitas vezes derrubado, ainda se levantava para combater, pois acabava sempre ganhando novas forças de sua mãe terra. Porém, ao retornar à batalha ainda mais feroz, Anteu acabou sendo estrangulado e morreu no ar e caiu. Bom, vamos entender melhor essa história, essa referência que Milton coloca aqui sobre Anteu. E é o seguinte, na mitologia grega, Anteu era um gigante filho de Poseidon com a mãe Gaia, que seria a terra. Anteu era extremamente forte quando estava em contato com o chão, e isso sem contar que o contato com a terra ajudava na sua regeneração, tornando-o mais poderoso. Porém, sempre há um porém. Anteu ficava imediatamente fraco se fosse levantado
levantado ao ar. Hércules, que era filho de Zeus, descobriu essa fraqueza e, para vencer seu oponente, levantou Anteu no ar e matou-o esmagado numa espécie de abraço fatal. E existem várias pinturas sobre essa cena, eu vou colocar uma no áudio do YouTube, confere lá. Logo depois de muitas refutações, o orgulhoso tentador, tentando um novo ataque, em seu orgulho caiu do lugar onde esperava ver seu oponente Jesus cair. Foi como quando a esfinge apresentou seu enigma e não comeu aquele que acabou acertando. Uma vez que ela foi descoberta e o enigma resolvido, ela então jogou-se tamanha sua dor e despeito direto das alturas da Ismênia. Uma parada bem rápida para a gente entender também um pouco melhor dessa referência da esfinge. Bom, essa esfinge da mitologia grega é um pouco diferente da esfinge egípcia. A versão grega é bem mais maléfica, sendo traiçoeira e impiedosa. A egípcia se mostra mais benevolente. Outra diferença é a sua aparência, enquanto a grega tem pernas de leão, asas de um pássaro grande e o rosto de uma mulher, a sua versão egípcia geralmente é representada com um corpo de leão estendido e uma cabeça humana, geralmente a cabeça de um faraó. A esfinge que Milton cita é a grega, que costumava devorar quem errava as suas charadas e, após ser vencida por Édipo, ela se joga de um penhasco. Retornando à história, porque estamos na reta final, hein? Assim, acometido pelo medo e dor, o diabo caiu. Mais uma vez ele caiu, e isso trouxe para sua legião, formada por seus companheiros e camaradas que sentados debatiam sobre o tão desejado e esperado sucesso, notícias infelizes. Ruína, desespero e pesar era o que restou para aquele que tão arrogantemente ousou tentar o Filho de Deus. Como a esfinge, ele também teve a resposta para sua pergunta: quem é o Filho de Deus? E assim como a esfinge caiu do penhasco, Satan cai do pináculo, surpreso com a resposta que teve. E então, quando Satan caiu, imediatamente voando em linha reta, um corpo flamejante de anjos com suas asas abertas desceu em direção ao Filho de Deus. E com suas asas emplumadas, um dos anjos tomou Jesus suavemente de seu posto precário, carregando-o pelo ar como se o nosso Salvador estivesse flutuando em um sofá. E aqui vamos às notas dos editores que falam sobre os anjos que serviram ao Filho de Deus. Lá em Mateus, capítulo 4, do versículo 9 ao 11, podemos acompanhar a descrição desse embate que termina com os anjos vindo ao encontro de Jesus. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Retornando, porque os anjos foram ao encontro de Jesus para logo depois, em um vale florido, o conduzir a uma margem verde, aonde diante dele colocaram uma mesa de comida celestial, doces divinos, frutos tirados da árvore da vida e bebidas adocicadas retiradas diretamente da fonte da vida, que logo tirou o cansaço do Messias e assim reparando qualquer dano que a fome, se houvesse fome ou sede, pudesse ter provocado em seu corpo. E enquanto comia, coros angelicais cantavam hinos celestiais sobre a vitória de Jesus a respeito da tentação e sobre o tentador arrogante. E assim cantavam os anjos: você é a verdadeira imagem do Pai, seja em seu trono no seio da bem-aventurança, em meio à luz da luz, concebido ou distante do céu consagrado. Em um tabernáculo carnal e em forma humana, vagava pelo deserto. Onde quer que você esteja, não importando a sua vestimenta, ou o estado ou o lugar que você está, você ainda é o Filho de Deus. É aquele que, cheio de força divina, lançou-se contra aquele que tentou tomar o trono de seu pai, aquele que roubou o paraíso. Você o domou há muito tempo e o derrubou do céu com todo o seu exército. Agora você vingou o exilado Adão e, derrotando a tentação, você recuperou o paraíso perdido. Ele nunca mais ousará pisar
pousar no paraíso com o objetivo de tentar suas armadilhas agora estão quebradas. Pois, embora aquele lar, o paraíso de Adão e Eva, de bem-aventurança terrena, tenha se perdido, um novo paraíso maior foi construído desta vez para Adão e seus filhos escolhidos, a quem em você eles têm um Salvador, que desceu para reconstruir o que foi perdido, onde os escolhidos habitarão seguros, longe da tentação e do tentador quando o tempo chegar. Mas você, sua serpente infernal, você não governará os ares por muito tempo. Como uma estrela cadente ou relâmpago, você cairá do céu e será esmagado sob os pés do Messias. E aqui um breve comentário sobre como relâmpago caiu do céu. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Isso está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 18. Retornando ao canto dos anjos, eles continuam: de agora em diante aprenda com o temor a temer o Filho de Deus. Ele, completamente desarmado, perseguirá você com o terror de sua voz, acabando com suas possessões demoníacas e seu lar imundo, onde você e suas legiões correrão gritando, implorando para escondê-los em uma manada de porcos, para que não sejam enviados para as profundezas, amarrados, torturados antes do seu tempo chegar. E aqui, mais uma vez, aquela história sobre os porcos. Nós já ouvimos essa história lá no Paraíso Perdido, lembra? É aquela passagem bíblica que Jesus vai expulsar os demônios de um homem e eles, no caso os demônios, pedem para que Jesus não os lance para o abismo. Se quiser relembrar essa história, ela é contada nos 3 evangelhos. Está em Mateus capítulo 8, 28, Marcos capítulo 5 ou Lucas capítulo 8, iniciando no versículo 26. Agora, retornando à história, os anjos finalizando dizem: nós te saudamos, Filho do Altíssimo, herdeiro de ambos os mundos, esmagador e opressor de Satanás, que agora comece o seu trabalho glorioso de salvar a humanidade. E assim eles cantaram uma canção de vitória para o Filho de Deus, nosso gentil Salvador, que agora, já revigorado com o banquete celestial, foi guiado pelos anjos que o colocaram novamente em seu caminho com alegria. E assim, o nosso Salvador, sem ser observado, secretamente voltou para a casa de sua mãe. E fim! E é com Jesus retornando para sua mãe que terminamos aqui mais essa grande história de John Milton. Eu não sei você, mas ao terminar O Paraíso Perdido, a história parece ter encerrado com um gosto amargo. Aquelas últimas linhas contando sobre como o casal caminhava cabisbaixo para um futuro incerto, fora do paraíso, não era um final feliz, mesmo que soubéssemos que não haveria final feliz para aquela história. Já que em Paraíso Reconquistado, terminamos com Jesus retornando para sua mãe. Tem coisa mais confortável do que voltar para casa? Foi um final de aquecer o coração, mesmo sabendo que os próximos anos de Cristo não representam esse final relativamente feliz de Paraíso Reconquistado. Mas por hora, só por hora, temos um final que nos faz sorrir. Acho que fechamos com sucesso o ciclo da expulsão do paraíso até a vinda do Messias. Foi uma aventura fazer essa leitura. Também foi um grande desafio encarar e me acostumar com a leitura de poesia. Isso sem contar o trabalho paralelo de pesquisar sobre a mitologia, história e me dedicar a alguns estudos bíblicos. Tudo isso me ajudou a compreender melhor a riqueza que é essa história desenvolvida por Milton. Mas cá estamos nós. Conseguimos e finalizamos com sucesso essa empreitada. E quando eu digo com sucesso, é com sucesso mesmo, já que tivemos acesso ao rico material disponibilizado pelos editores William Kerrigan, John Rumrich e Stephen M. Fallon, que nos fizeram compreender cada referência que Milton deixou em sua obra. Isso com certeza ampliou a nossa experiência de leitura e expandiu o nosso entendimento sobre a tentação de Cristo contada aqui por Milton. Ter essas observações tão detalhadas por grandes estudiosos de Paraíso Perdido e Paraíso Reconquistado nos permitiu uma imersão na história e não apenas uma leitura superficial. Eu vou dar um exemplo de como é importante compreender essas referências. Imagine alguém que conhece de mitologia grega. Quando ele escuta, por exemplo, o nome Édipo, isso já desbloqueia nele memórias sobre a história desse personagem, como por exemplo, que ele matou o pai sem querer, venceu a esfinge, casou com sua mãe Jocasta, sem saber que ela era sua mãe, e que por isso ele furou os seus olhos e terminou sua vida cego. Então, se durante uma leitura está escrito algo mais ou menos assim: fulano é tão ligado à mãe dele que ambos parecem Édipo e Jocasta. Quem conhece a história desse personagem
personagem da mitologia, pega imediatamente a referência. Naquele momento, o leitor sabe que o texto está insinuando que o fulano possui uma relação não natural entre ele e a mãe. Ali ele já entendeu o que o texto insinua naquela situação. Por outro lado, para quem não conhece a história de Édipo e lê que a relação de fulano com sua mãe parece ser como a de Édipo e Jocasta, acaba não compreendendo exatamente qual é o relacionamento entre os personagens. Consegue perceber como a experiência de leitura muda quando conseguimos pescar todas essas pistas que o autor usa para compor a sua história? Veja, eu dei o exemplo de mitologia e você pode pensar, mas eu não precisava de uma edição comentada para ir buscar sobre Édipo. Quando eu lesse Édipo e não soubesse quem ele era, eu ia pesquisar sobre ele. Sim, alguns fazem isso e com nomes mitológicos é fácil identificar o que você deve pesquisar. Afinal, basta bater em um nome diferente que você já faz a sua pesquisa. Mas o que dizer quanto às referências bíblicas? Um estudioso das escrituras sagradas certamente reconheceria cada citação, mas e o leitor comum? Por exemplo, no embate de versículos entre Satan e Jesus, você reconhecia cada salmo que Satan citava? Eu não. E é por isso que fico contente por termos um material tão rico de apoio. Foram eles a edição de Paradise Lost, da editora Modern Library, a versão do inglês simplificado da editora Book Caps. Também não posso esquecer da versão em português para Kindle da Amazon, que apesar de ter momentos em que a tradução parece ter sido feita no Google Tradutor, essa versão possui também notas de rodapé explicativas bem interessantes, além obviamente da Bíblia Sagrada e do comentário bíblico de William MacDonald, todas essas referências sempre listadas na descrição dos áudios, e no final desse áudio do YouTube eu te mostro todos os livros utilizados por mim. E tudo isso para dizer que sem esse material a minha leitura e compreensão da história não seria a mesma. Nada do que eu te contei foi criação minha. Na verdade, aqui você encontra apenas o meu trabalho de pesquisa e a minha empreitada em transformar uma história que foi contada em forma de poema em uma versão contada por uma amiga. Antes de finalizar esse áudio, porque agora eu já fiquei nostálgica ao relembrar de Paraíso Perdido e eu lembrei que a leitura do Paraíso Reconquistado levou 1 mês e meio para ser concluída. Já Paraíso Perdido foram quase 4 meses entre a leitura e pesquisas paralelas. Em Paraíso Perdido eu não consultei a versão em português, porém eu tive o apoio das ilustrações do Gustavo Doré e também a graphic novel feita pelo Pablo Auladel, que apesar de incompleta, era uma leitura paralela bem legal. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que dessa vez eu consegui inserir nesses áudios de Paraíso Reconquistado várias curiosidades, não apenas sobre a história da tentação de Cristo, como também te contar mais sobre a vida de John Milton e a sociedade em que ele vivia. Fiquei bastante satisfeita, praticamente esgotei tudo o que eu achava interessante te contar sobre a obra e sobre o John Milton. Sobre as próximas leituras, vou me desafiar mais uma vez e pretendo embarcar em outro poema épico, a Divina Comédia de Dante, no mesmo estilo que fizemos com Paraíso Perdido e Paraíso Reconquistado, transformando a poesia em prosa e nessa mesma linguagem mais simplificada que você já conhece. Essa obra está dividida em 3 livros e relata a viagem de Dante ao inferno, ao purgatório e ao paraíso. E aqui já deixo o meu convite para que você me acompanhe em mais essa leitura. Porém, por hora preciso de uma folga, uma leitura mais simples, que flua mais. Minha próxima leitura será Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Estou com uma edição bem especial aqui, com várias notas explicativas e complementos de estudo. Se eu achar que eu tenho algo a adicionar a essa história, ela será o nosso próximo ponto de encontro. E enquanto o próximo livro não chega, minha ideia é continuar aquelas leituras dos contos hebraicos, que vão nos ajudar a identificar várias das crenças que temos hoje e não sabemos de onde vem. Vou aproveitar esse final de leitura para também organizar um Instagram desse canal, que tem o mesmo nome, Ela Lê Livros. Ali será mais um ponto de encontro, onde poderemos também conversar sobre as leituras em andamento. Eu te encontro lá, hein? Agora, se você está no áudio do YouTube, te convido a permanecer mais um pouquinho aqui comigo, porque agora vou te mostrar todos os livros que nos ajudaram a compreender essas 2 histórias de John Milton. Já se você está me ouvindo em outra plataforma, nos despedimos por aqui e fica o convite para me visitar também no áudio do YouTube, caso queira ver as edições que foram utilizadas nessas leituras. E para você que está aí, ouvinte do YouTube, vem comigo!
Bom, vamos começar com a grande estrela do áudio, Paradise Regained and Samson Agonistes, ou Paraíso Reconquistado e Sansão Agonista e outros poemas de John Milton. A editora é a Modern Library e essa minha edição é de 2012. Eu gosto bastante das edições dessa editora, apesar de achar que elas são feias. O livro ele é pequeno, a capa é mole e com uma fonte pequena. Dá uma olhada. Tá, mas agora que eu já falei a parte ruim, vamos à parte boa. Além de oferecer um trabalho excepcional nas notas de rodapé, essa é uma edição maleável e com papel amarelado, que torna a leitura mais confortável. E essa capa, apesar de feia, ela tem um segredinho que os olhares mais atentos já devem ter notado. Já eu levei algum tempo para reparar nesse detalhe sombrio. Veja só, a sombra atrás de Jesus não é a sombra dele. Repare bem, é um vulto negro tentando puxar o Filho de Deus para baixo. Conseguiu notar? Já o segundo livro que me ajudou a compreender o poema original foi a versão simplificada da editora Book Caps. Olha só, a capa é mole também, mas o tamanho já é decente, melhor do que o da Modern Library. Porém, o livro é rígido, difícil de manusear durante a leitura, com papel branco. Essa edição também contém o poema original. Aqui em cima você pode ver o original e embaixo em itálico tá a versão simplificada dele. E ele também tem a marcação dos versos, sendo fácil comparar com a versão original. Ó, ele vem com um número na lateral e você consegue localizar bem fácil. Bom, vamos ao próximo livro que me ajudou, obviamente, a minha Bíblia. Essa aqui é uma versão NIV e ela também possui boas notas de rodapé, olha só. E ela tem também alguns mapas, o que é bem legal para nos ajudar a localizar onde as coisas estavam se passando em determinados momentos da história do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, olha só. Já quando eu precisava buscar algo sobre os costumes judaicos, utilizei essa aqui, The Complete Jewish Study Bible, que é uma Bíblia judaica messiânica, e ela combina o texto atualizado da tradução da Bíblia judaica com um material de estudo extra, ajudando o leitor a entender e se conectar com as raízes judaicas da fé cristã. Além disso, essa Bíblia traz vários artigos e notas interessantes que nos ajudam a entender o contexto judaico das Escrituras, tanto no Tanakh, o Antigo Testamento, quanto também no Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Um ponto interessante é que essa Bíblia explica um pouco dos costumes judaicos, além de trazer os nomes hebraicos originais para as pessoas, lugares e conceitos. Eu gosto muito de consultar essa Bíblia aqui também. E eu separei aqui algumas versões dos nomes que estamos acostumados, como Maria é Miriam, Jesus é Yeshua, João é Yoshanan. Enfim, essa é uma Bíblia bem legal e eu recomendo ela caso você tenha interesse em aumentar os seus materiais de consulta. E já para me ajudar a resumir e a interpretar algumas histórias bíblicas que te contei, usei esse comentário bíblico chamado Believer's Bible, da editora Thomas Nelson. Essa é uma versão completa, apesar de preferir que ela tivesse separada por livros ou dividida no Antigo Testamento e no Novo Testamento, porque além dela ser pesada, ela é ruim de manusear e fazer as anotações. Mas fora isso, eu gosto bastante dos comentários dessa minha edição. O comentário bíblico ele ajuda a compreender melhor o significado original dos textos, bem como ele faz as relações entre os textos do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Ele aponta quando determinado assunto já foi mencionado em outro livro ou ainda será. Enfim, eu gosto bastante desse meu comentário bíblico. E por fim, o dicionário da mitologia. Essa edição é bem bonita, apresenta em ordem alfabética os nomes de personagens da mitologia de alguns lugares do mundo. Ele não vai contar as histórias de cada mito ou personagem. Esse livro ele é muito bonito, ele tem a capa dura, o papel amarelado e a formatação dele é bem legal, bem fácil de achar todos os nomes e referências. Ele não vai contar então a história de cada mito ou a história de todo personagem, porém ele oferece um breve resumo, apresenta ali as ligações com outros personagens
personagens, o que é bem útil. Aqui você pode dar uma olhada em alguns dos nomes que eu já pesquisei. Belial, olha lá, tem toda a informação da onde surgiu. Aqui nós temos Hércules, Hermes, e ali do lado ele também consta de que parte do mundo é essa mitologia. Para os textos completos eu utilizei o site do GreekMythology.com, que conta de maneira resumida também, mas as principais histórias da mitologia grega com os personagens, enfim. Então, junto com o site, eu utilizei esse livro aqui, gosto dele bastante. E aproveito para te mostrar também os livros que eu utilizei em Paraíso Perdido. O livro principal foi da editora Modern Library também, e com os mesmos editores, que foi publicado em 2008 e também é recheada de informações sobre o John Milton, olha a carinha dele aí, e informações sobre a publicação de Paraíso Perdido. O livro também é feio, mas é fácil de manusear. O papel é amarelado, o que torna a leitura mais confortável, tem bastante notas de rodapé, a fonte também é pequena, mas as notas ajudam muito na leitura. Dá uma olhada aqui, olha quanta informação. Dá até para esquecer que essa edição ela é feia, mas de pobrezinha ela não tem nada. Eu sempre achei, inclusive deixei um recado para a editora que ela deveria publicar uma edição mais caprichada para você poder guardar e colecionar os livros dos grandes clássicos comentados por excelentes editores, como é o caso desse livro do Paraíso Perdido. Já a versão do inglês simplificado que utilizei é essa do Joseph Lanzara, da editora New Arts Library de 2009. Essa edição também contém a versão original e a simplificada, porém é só isso, não há introdução ou algum comentário do editor, é só o texto mesmo. Sobre o livro físico, ele é ruim de manusear, o papel é branco e a capa é mole, serve de leitura de apoio, não recomendaria como um livro principal para sua leitura. Entretanto, essa versão é ótima porque ela não tenta traduzir o texto para que fique em formato de poema, como a edição da Book Caps de Paraíso Reconquistado. Nesse livro aqui, cada verso é reescrito focando apenas no entendimento, o que facilita a compreensão do texto. Já aquele do Paraíso Reconquistado, quando eles reescrevem no inglês simplificado, eles tentam manter a métrica do poema, apenas substituindo algumas palavras por versões mais modernas, que por muitas vezes mais atrapalha do que ajuda a leitura. E vamos então para o próximo livro. Essa é a decepção da vez, que é a edição do livro Um Prefácio para Paraíso Perdido do C.S. Lewis, publicada pela Crossreach Publications de 2016. Vamos à parte boa do livro físico? Bom, o livro ele tem um bom tamanho, possui um papel amarelado e é só isso. A capa é mole, não há introdução, a diagramação é ruim e não tem nenhuma nota de rodapé. E por que isso é importante? Porque Lewis cita algumas pessoas como se estivesse refutando ou concordando com as ideias delas. E não sabemos quem são essas pessoas e o que elas falaram. Tipo, é uma edição bem triste para dizer o mínimo. Aqui, onde eu moro, só tem 2 versões desse livro. Essa que eu comprei e outra de capa dura que custa mais de $70. Enfim, o barato saiu caro, fiquei boiando em muitas partes do livro. Um ponto interessante para eu te falar é que metade do livro é uma análise sobre as técnicas de escrita de poesia, análise sobre épicos, estilo do poema, enfim. Se você, assim como eu, não é professor de inglês, metade do livro não é tão interessante porque ela foca nas análises linguísticas. Já a outra metade você encontra uma análise da história e personagens, muito boa por sinal, e que ficaria melhor se a edição trouxesse aquelas notas de rodapé que comentei com você antes. E agora, os 2 livros que ajudaram a criar as ilustrações de Paraíso Perdido na minha imaginação. Esse aqui é o do Gustavo Doré, publicado em 2020 pela Dover Publications, uma edição bem mediana para ser simpática com ela. Capa mole, com a impressão bem escura, fico imaginando essas ilustrações em um papel fotográfico, ou do tipo revista, seria perfeito, mas dá pro gasto. As ilustrações estão em ordem e possuem uma pequena frase retirada do capítulo em questão embaixo de cada imagem. Dá uma olhada em como as ilustrações são escuras, e aqui nós temos também uma imagem que foi utilizada no livro do Prefácio do Paraíso Perdido, aqui do C.S. Lewis, dessa edição. Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tá a Pecado, na frente do portão. Lembra o corpo dela, como era? Então, tá ali, representado para você.
E aí todas as outras ilustrações meio escuras, enfim, mas tipo, dá pra ver, nada que seja impossível, mas, né, poderia ser melhor. Aqui a gente também tem um pequeno resumo de cada livro ou canto. Aí você me pergunta, vale a pena adquirir? Acho que não. Se a edição fosse bonita, valeria a pena eu te recomendar, mas não é. Até porque você encontra todas essas imagens na internet. E além desse livro, tenho também essa graphic novel do Pablo Auladel, publicado pela editora Pegasus Books, de 2017. Ao contrário do livro anterior, essa aqui tem a capa dura e um papel muito bom, mantendo assim a qualidade da impressão e fazendo essa edição valer muito a pena. Dito isso, eu tenho uma relação de amor e ódio e desgosto com essa edição. De amor porque é quase uma história em quadrinhos. Você consegue ter uma boa visão da história acompanhando através das ilustrações. E de desgosto porque os traços deles são feios, na minha concepção, tá, gente? Seitan parece ter uma maquiagem no rosto parecida com um daqueles mímicos de rua, sabe como? Com a cara branca. O chapéu dele é muito feio. Mas até aí tudo bem, eu não esperava um Seitan bonito. Mas e os anjos? Eles têm uma cara de passarinho esquisita, tem um nariz comprido. Olha só a ilustração desse anjo. Não sei se era um querubim, o que era que ele tentou representar aqui. Enfim, ó, outro anjo esquisito. Ah, eu acho que esse aqui é quando o Seitan se transfigura numa criatura meio sapo, lembra? Eu acho que essa é a versão do Pablo para aquele momento da história. Olha só, aqui a gente tem Deus e o Filho de Deus juntos. Os traços são muito esquisitos. Aí nós temos o anjo com cara de passarinho, entregando então uma máscara de cordeiro pro Filho de Deus, e aí ele usa essa máscara aí, isso é antes daquela batalha lá no céu. Vamos folhear mais um pouquinho. Fora isso, o trabalho do artista é muito bom em selecionar cada trecho para ilustrar toda a história. Olha só, aqui a gente tem a cara dos querubins, lembra? 4 rostos atacando? Então, essa aí é a versão do artista. E lá, ó, tá lá o Filho de Deus com aquela máscara de cordeiro. E Seitan caindo, né? Se você lembra da história. Bom, eu diria que eu tiraria o chapéu pra essa edição, mas lembrei que o personagem que tem chapéu nessa versão é Seitan, então eu não vou nem mexer no chapéu. Bom, é importante ressaltar que nessa edição o artista optou em manter 4 capítulos, resumindo uma boa parte da história. Fica aqui esse aviso, porque acompanhar essa história só pela graphic novel não é conhecer toda a história do Paraíso Perdido. Essa é uma versão bem resumida e vamos combinar que é bem legal também. E para terminar, eu utilizei este livro aqui, Classical Tales of Mythology, para te contar a história da Caixa de Pandora lá no Paraíso Perdido, que segundo os editores da Modern Library é uma versão semelhante à história da criação de Adão e Eva, lá em Gênesis. Essa minha edição é da Arturus, de 2020. E ao contrário daquele dicionário de personagens da mitologia que eu mostrei antes, esse livro aqui conta algumas das histórias completas, como foi o caso da Caixa de Pandora, que ouvimos lá em Paraíso Perdido, lembra? A escrita é bem atual, fácil de acompanhar. Essa edição também possui várias ilustrações bem lindas. É uma edição muito bonita, capa dura e com uma diagramação muito boa. Dá uma olhada em como ela é linda. Vem comigo, vamos dar uma olhada nas ilustrações desse livro lindo. Eu já falei que ele é lindo. Nossa, quantas vezes eu falei que ele é lindo. Mas ele é, olha só. E é isso. Esses foram os livros utilizados por mim para te contar essa história. E todos estarão listados na descrição deste áudio. Obrigada pela sua companhia até aqui. E é isso. Encerramos por aqui, não só esse áudio, como também essa playlist de Paraíso Reconquistado. Espero sinceramente que tenha gostado. Obrigada por sua companhia. Fique com Deus e até breve. Lembrando que esse não é um audiolivro, mas a minha interpretação da história. Se você ficou curioso sobre a história do Paraíso Reconquistado contada aqui, não deixe de ler a versão original. A edição em inglês utilizada por mim é da editora Modern Library, de 2012. Confira na descrição deste áudio todas as informações sobre essa edição que serviu como base para eu te contar essa história. Por hoje, ficamos por aqui, mas te espero nos próximos áudios. Até lá, fui!